até quem não tem tanta familiaridade com a palavra de Deus, certamente, se não conhece, já ouviu falar, sabe a história por cima do filho pródigo. Uma parábola contada em meio a outras duas parábolas que relatam histórias de perdas. Jesus está se relacionando com publicanos, com pecadores, com gente nada espiritual, e isso começa a causar incômodo para os religiosos da época, os fariseus em especial. Jesus então conta para eles 3 parábolas, 3 histórias ilustrativas, e começa, em primeiro lugar, contando sobre um pastor que tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se desviou, se desgarrou, está no deserto. E como aquele pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma ovelha, coloca em seus ombros e resgata a ovelha que havia se perdido. Posteriormente, Jesus conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e perdeu uma. E como essa mulher acende a luz da casa, varre a casa e começa diligentemente procurar aquilo que também havia perdido. E como ela se alegra quando ela acha aquilo que se perdeu. E agora Jesus então conta a história de um pai que perdeu o seu filho. Lucas capítulo 15, a partir do 11, diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E finalmente o verso 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai. E levantando-se, foi para seu pai. Essa é uma história tão preciosa que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ministrei. Aqui mesmo, já ministrei essa parábola inúmeras vezes. E o interessante é que cada vez que eu ministrei sob um prisma, sob um aspecto diferente. E hoje eu quero falar sobre um aspecto que talvez você nem tenha se atentado nesse texto. Eu quero hoje falar sobre o perigo de sermos impacientes. O perigo de sermos impacientes. E o que isso pode nos gerar, e melhor de tudo, como romper com isso e como ser transformado por isso. Essa é a história de um moço que quer pular etapas. Essa é a história de um jovem que deseja, de alguma forma, antecipar processos. É a história de alguém que não sabe esperar. Eu não sei você, mas eu não gosto de esperar. E como isso, muitas vezes na nossa vida, traz prejuízos inúmeros para nós. Você vai ver, por exemplo, que ele chega para o pai, ele tinha uma herança para receber, mas ele tinha uma herança para receber quando? Quando o pai morresse. Mas ele chega para o pai e diz: pai,
Me dá já, me entregue agora a minha parte na herança. E você vai descobrir que a bênção certa, no momento errado, pode se transformar numa maldição. A bênção certa, na hora errada, pode virar uma maldição. Você vai ver que não tem nada de errado com a herança, não tem nada de errado com o pai, não tem nada de errado com o menino, só tem errado com o momento em que ele recebe. Quer ver um exemplo? O que é que tem de errado num garoto de 15 anos receber de seu pai uma moto de 900 cilindradas? Já parou para pensar numa coisa dessa? Um garoto, um adolescente, recebeu uma moto potente. Tem alguma coisa de errado com a moto em si? Não. Moto não vai fazer nada demais, de mal. Ela está lá. Tem alguma coisa de errado com o garoto em si? Também não. Só tem uma coisa de errado, é a idade dele. É o momento. É a hora. Uma gravidez precoce também pode trazer inúmeros prejuízos para a vida de alguém. Não tem nada de errado numa gravidez. Não tem nada de errado em ter uma criança. O problema é quando nós pulamos uma etapa. Quando a gente queima um processo, pega um atalho, e isso lá na frente nos trará prejuízo. Uma fruta, quando você come ela e ela ainda está verde, é horrível. A fruta está com problema? Não. Você está com problema? Não. O que é que está com problema? É o momento que você comeu. Se você esperasse um pouquinho mais, certamente você iria usufruir melhor daquela fruta. Eclesiastes 3:11, Salomão diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Todas as coisas são extraordinárias quando elas estão no tempo e na estação correta. E a chave para o que eu quero dizer para você hoje à noite, o princípio que eu gostaria de estabelecer para que a gente pautasse essa mensagem, é a seguinte, eu quero que você não estranhe o que eu vou dizer agora, me espere terminar a frase, não fique bravo comigo, não levante e não vá embora. Mas eu queria dizer para você que Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. Eu vou repetir. Deus não está preparando a bênção para você. Ela é sua. Está guardada. Deixa eu dizer mais uma coisa, tem seu nome. Que Deus tem para você, o óleo que Ele tem para você, não cai na cabeça dos seus outros 7 irmãos. Vão te chamar lá no campo se precisar. O que Deus tem para você, está guardado. Ele não está preparando isso já está pronto. A herança iria ser desse menino. A questão é que Deus, Ele nos prepara para receber a bênção. Não foi assim com José. José teve um sonho aos 17 anos, que ele seria grande. Ele acorda naquela manhã e é colocado no trono, no palácio? Não. Ele passa os próximos anos, Deus preparando a bênção? Não. Deus o preparando para a bênção. Davi é ungido, ainda adolescente. Mas ele passa os próximos anos, não porque Deus está numa correria lá, tendo que preparar algumas coisas, não, já está pronto. O trono é dele, ele já recebeu a unção, Deus já o prometeu, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus faz agora é preparar Davi para receber a bênção. Porque uma bênção fora do seu momento, fora da sua estação, pode ser transformada numa maldição.
A maldição desse menino é ele não estava pronto para receber aquilo que ele recebeu. Ele não havia sido preparado, não era o seu momento, não era a hora certa dele receber a sua herança. E eu gostaria hoje de falar sobre algumas mudanças que devem acontecer em nós, para que Deus possa nos levar para mais perto daquilo que Ele mesmo já preparou para a nossa vida. Quantos creem que Deus tem um propósito, um plano perfeito para a sua vida? Mas eu quero dizer para você que existem algumas mudanças que precisam acontecer, não em Deus, não no cenário, não no que Deus está preparando, tudo isso já está pronto. Na agenda de Deus já está marcado. O maior desafio é nós estarmos prontos para esse momento que Deus preparou para a nossa vida. A primeira coisa que precisa mudar para que a gente possa viver o plano e o propósito de Deus para nós, a gente precisa mudar a nossa mente. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: mude a sua mente. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O que levou esse menino da fazenda para o chiqueiro foi sua maneira de pensar. O que fez esse menino dilacerar o patrimônio do seu pai foi a sua mentalidade, foi sua forma de pensar, de encarar a vida. Nós somos hoje resultado da nossa mente, dos nossos pensamentos. Salomão diz: assim como pensa em sua mente, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, que a maior batalha que nós travamos contra o inferno, ela se dá onde, gente? Na nossa mente. Paulo diz a partir do verso 3 de 2 Coríntios 10, que embora andando na carne, nós não militamos contra a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção, Paulo usa palavras como militamos, armas, milícia, poder, destruição, fortalezas, levante, e ele usa inúmeras expressões que nos remetem a uma guerra, a uma batalha que está acontecendo. E em meio a tudo isso, ele fala sobre pensamento e conhecimento. Aquilo que dominar a sua mente vai dominar a sua vida. Eu vou repetir, aquilo que dominar a sua mente vai dominar a sua vida. Tudo na nossa vida começa a mudar quando a nossa mente começa a mudar. O problema daquele menino não é que a inflação comeu o dinheiro dele. O problema dele não é porque apareceram inúmeras propostas. O problema era como ele pensava a vida financeira. E você vai ver no verso 17 que existe um divisor de águas no texto. Um marco onde a sua trajetória começa a mudar. Ele está no meio do chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz no verso de número 17, então, caindo em si. Então, caindo em si. Todos nós precisamos viver essa experiência. É a experiência do arrependimento. A palavra arrependimento vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente. A religião, se ela der um tapa no seu guarda-roupa, ela já está feliz. A religião, se ela mudar a maneira como você lida com o seu cabelo, ela já está feliz.
A religião, se ela fizer com que você siga a sua cartilha, ela já está satisfeita. Mas o evangelho vem não para mudar o nosso guarda-roupa, não para mudar a maneira como a gente lida com o nosso cabelo. O evangelho vem não com um conjunto de regras para a gente seguir. O evangelho vem para mudar nossa mente, para mudar nossa maneira de pensar. Ô gente, por que uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, cirurgia do estômago, ela precisa passar por um psicólogo? Por quê? Porque não adianta diminuir aqui, se aqui continua do mesmo jeito. Tem que mudar aqui. Tem que cair a ficha aqui. Porque inúmeras pessoas hoje, infelizmente, são levadas a um consultório psiquiátrico com depressão, e daí recebem uma medicação que a princípio traz alívio, que a princípio a ergue, mas não trata o problema na raiz. A maneira de pensar, a maneira de encarar suas emoções, a maneira de lidar com suas perdas continua a mesma. Logo, seus resultados serão os mesmos. Esse menino chega num momento da vida dele onde ele cai em si. Até então, você vai ver o texto, porque essa é uma parábola que nos ensina também a como lidar com o dinheiro. Uma parábola sobre questões financeiras. Até então ele achava que dinheiro caía do céu. Conhece gente assim, não? Ele acha que dinheiro cai do céu. Ele não está preocupado em produzir. A sua única preocupação é consumir. Ele não trabalha. Ele só usufrui. Você vai ver. O texto vai dizer que ele consumiu. O verso 14 diz que ele consumiu tudo. Que ele dissipou os bens. Mas você não vê ele em nenhum momento trabalhar, produzir. E o texto continua dizendo o seguinte, ele fala que caindo em si disse, quantos, olha a palavra aqui, trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A ficha que caiu nele foi a seguinte, quem trabalha, come. Quem não trabalha, passa necessidade. Talvez ele achou que nunca ia acabar o dinheiro. Talvez ele achou que ele iria usufruir para sempre daquele patrimônio, daquela herança que ele recebeu. Mas ele diz, espera um pouco, os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui. E eu que vivo desse jeito, estou morrendo de fome. Ele não culpou ninguém. Ele não disse que chegou naquele estado porque foram injustos na partilha ou porque os falsos amigos o abandonaram. Ele disse, eu cheguei até aqui porque eu pensava de uma maneira equivocada. Ele cai em si. A ficha cai. E ele começa a pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior riqueza que eu possuo, a maior riqueza que você possui, é o seu conhecimento. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz que o conhecimento traz o quê? Libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A maior bênção, porque o carro que você tem podem levar. A casa que você mora pode desabar. O cargo que você ocupa na empresa podem puxar seu tapete e mês que vem você não tem mais. Mas o seu conhecimento ninguém pode roubar. Aquilo que você adquiriu, sua experiência, as informações que você tem na sua mente, ninguém pode roubar. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagine nós pegarmos o homem mais rico desse país, dono da Ambev, de tantas outras empresas, Jorge Paulo Lemann, tem um patrimônio perto de 100 bilhões de reais. Acho que alguém aqui, ninguém beira isso não, né? Se beira no final, vem aqui orar por nós e nos ungir com óleo, né? Imagina nós pegarmos esse homem
e a gente pegar todos os papéis dele, de investimento, de ações que ele tem, os bilhões e bilhões e bilhões, e tacarmos fogo em tudo. Não sei se ele tem iate, mas a gente vai lá e joga uma bomba no iate. Não sei se ele tem casa fora do país, mas a gente destrói tudo, acaba com tudo, pega ele, deixa só de shorts, amarra na árvore aqui na Praça Moraes Barros e diz: acabou, é o seu fim. Daqui 6 meses, esse homem está melhor que todo mundo aqui junto. Você tem dúvida disso? Por quê? A maior riqueza dele é a sua mente, é sua maneira de pensar os negócios, é sua maneira de encarar a vida, de ver as oportunidades. Quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa vida. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo que uma transformação acontece quando a minha mente é renovada, quando os meus pensamentos se tornam novos. Transformação é resultado de uma mudança de mente. Às vezes a gente tem vontade de entrar na cabeça de uma pessoa e apertar uns parafusos. Você já teve essa vontade, não? Entenda, qualquer mudança que ela não passar pela mente, ela tem prazo de validade. Qualquer mudança. Não, você começou a fazer por empolgação. Você começou a fazer porque uma amiga da faculdade começou a fazer. Você começou a agir assim porque alguém te encurralou e falou: não, tem que ser assim. Você começou a fazer por constrangimento. Tem prazo de validade. Mas você começou a fazer porque você entendeu que precisa ser feito. Sua vida muda. Já contei aqui minha experiência de 8 anos, chegar no Dr. Luiz Reis, cardiologista, ali na rua Alfredo Guedes, eu com 123 quilos, vindo da Unimed, encaminhado por um cardiologista. Ele olhou na minha cara e falou: você vai morrer. Eu falei: mas eu não quero morrer. Ele falou: você vai, continua desse jeito, você está morto. Você não vai ver seus filhos crescerem. Quando muda aqui, a vida muda. E isso precisa ser levado para todas as áreas da nossa vida. Você quer uma transformação, uma mudança, quer estar mais perto do seu destino, para a bênção que Deus já preparou, já tem o seu nome, comece a mudar a sua mente. Segunda coisa que precisa mudar, mude a sua fala. Você pode dizer isso comigo? Diga: mude a sua fala. As coisas começam a mudar não só quando a gente muda o nosso pensamento, mas quando a mudança de pensamento desce para a nossa boca. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Todas as vezes que você ver a palavra coração na Escritura, está se referindo ao centro das nossas emoções, a sede da nossa alma, que é a nossa mente. Uma mudança de mente precisa nos levar a uma mudança de palavras. E no verso de número 18 você vai ver que o discurso do menino muda. Sua fala muda. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que eu acho mais interessante é que ele não disse isso para quem não deu oportunidade para ele, ele não disse isso para alguns colegas, ele não disse isso para um vizinho, ele não disse isso para as pessoas que estavam à sua volta, ele disse para si mesmo. E algumas semanas eu preguei exatamente sobre isso. Se você não ouviu, entre no YouTube depois e procure Diálogo Interno. Está lá a mensagem.
sobre a importância. Todos nós aqui, sabe, somos meio doido, a gente conversa sozinho, né? Você conversa sozinho com você mesmo o tempo todo. E eu falei justamente sobre a importância de mantermos um diálogo interno de qualidade. A questão é, o que é que nós estamos dizendo para nós? Ele diz o seguinte: eu perdi algumas oportunidades, mas eu vou me levantar. Eu feri a minha família, mas eu vou me levantar. Eu perdi alguns amigos no caminho, mas eu vou me levantar. Eu estou desacreditado das pessoas que mais me amam, mas eu vou me levantar. E a minha oração hoje à noite é que você saia daqui hoje mudando a sua fala. Talvez alguns estão vivendo hoje num chiqueiro, no seu fundo do poço, e a sua conversa interna é uma conversa de um culpado, que diz o seguinte: agora eu estou aqui colhendo o que eu plantei, essa situação, eu também não devia ter feito o que eu fiz, eu também, se alguém me ajudasse, se isso, se aquilo. E normalmente lá no abismo, lá no fundo do poço, a gente começa a manter esse diálogo interno horrível que só aprofunda a nossa dor. Mas não é isso que esse menino fala. Ele aqui vivendo o seu drama, ele diz: eu vou me levantar. Talvez você não tenha nem terminado o 2º grau, mas diga para você mesmo: eu vou me levantar. Talvez você esteja com um casamento destruído, mas diga para você mesmo: eu vou me levantar. Talvez você tenha descrédito até mesmo da sua família. Talvez as pessoas mais próximas a você não acreditam mais em você, mas diga para você: eu vou me levantar. Talvez você já tenha tentado outras vezes e voltou a cair, mas diga hoje mais uma vez: levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Aleluia. Aquela mulher hemorrágica durante 12 anos, tentou, gastou tudo que tinha, padeceu na mão de vários médicos, a situação ia de mal a pior, mas chegou um momento em que ela passou a dizer consigo mesma. Você vai ver isso em Mateus, Marcos e Lucas, o texto dizer: e dizia consigo mesma. Sabe o que ela dizia consigo mesma? Se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Esse verbo dizia está não nos apontando para uma situação pontual, que ela disse uma vez, mas ela falava o tempo todo para ela: eu vou tocar. E se eu tocar, algo sobrenatural vai acontecer. Eu vou tocar e Deus vai mudar a história da minha vida. Eu vou tocar e vai ter poder vindo sobre a minha vida. Eu vou tocar e minha vida será transformada. Não use as suas palavras para descrever a sua situação. Use as suas palavras para transformar a sua situação. Vou repetir, não use as palavras para descrever a situação. O que é descrever a situação, gente? Você olha e diz: a parede é preta, a cruz é azul, tem um logo da igreja, tem 2 teclados, um notebook, uma bateria eletrônica. Você descrever é você falar o que está vendo. Mas Deus não nos chamou para descrever a situação. A doença está aí, minha família está acabada, eu estou falido, ninguém acredita mais em mim, o diagnóstico é contrário, isso é descrever a situação. Qualquer um pode fazer, mas um profeta de Deus não descreve a situação, usa a sua boca para transformar a situação. Onde existe de fato uma doença, ele profetiza a cura. Onde existe a depressão, ele profetiza a esperança. Onde existe miséria, ele profetiza prosperidade. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida
estão aonde, gente? No poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E Salomão termina dizendo: e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você usar bem a sua boca, se você utilizar bem os seus lábios, você comerá dos resultados de usar bem a sua boca e os seus lábios. Já contei para vocês aqui, e alguns sabem porque estavam aqui. Há 1 ano e meio, nós éramos um grupo talvez 3 vezes menor do que a gente tem hoje na igreja. Essa área aqui era um lugar onde a gente fazia um café da manhã, onde as crianças ficavam jogando bola no final do culto. A gente fazia alguns jantares e tínhamos 2 classes para a escola dominical, para a escolinha bíblica das crianças. Mas um dia, num domingo de manhã, eu disse, a plataforma era ali, na saída para casa. Eu disse: irmãos, eu estou orando e torcendo para a escola aqui do lado, esse sobrado, eles prosperarem, irem para outro lugar, melhor. E a gente vai alugar esse lugar aqui, fazer nosso departamento infantil aqui. Isso era um domingo de manhã. No sábado seguinte, eu chego com o carro aqui para a igreja, tem um caminhão de mudança parado aí na frente. As pessoas colocando as coisas no caminhão, eu entro, conheço a secretária, ela diz: pastor, nós estamos mudando. Por que vocês não alugam? Está aqui o celular do proprietário. Essa semana a Dani me passou, junto com a Janaína, a relação das crianças que a gente tem no Ministério Infantil. Eram 2 salas. Hoje nós temos 160 crianças cadastradas ali. Não use a sua boca para falar o que você vê. Use a sua boca para profetizar o que você quer. O que você deseja. O seu sonho de transformação. Quando Ezequiel foi colocado no meio daqueles vales de ossos secos, Deus não ficou perguntando para Ezequiel: e aí, Ezequiel, como é que está a coisa aí? Deus não falou: Ezequiel, me fala aí, o negócio está feio mesmo? Os ossos, o quadro é difícil. Não, a ordem do Espírito para Ezequiel foi o quê? Profetiza. 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 Ele começou a dizer que os ossos se juntem aos ossos, que cresçam os nervos, que cresça a carne, que cresça agora a pele e que venha o Espírito. E o texto que começa com um vale de ossos sequíssimos termina com um numeroso exército marchando, pelo poder da palavra, pelo poder da profecia. Gênesis capítulo 1 começa com um quadro caótico também. A terra era sem forma e vazia. Já imaginou um negócio desse? Sem forma e vazia. Mas você vai ver o tempo todo em Gênesis 1, Deus falando: haja luz, haja firmamento, haja separação das águas. Deus começa pelo poder da palavra a colocar ordem na casa, e o texto que começa de uma maneira caótica termina com uma criação maravilhosa. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você alinhe a sua boca com o lugar que você quer chegar. Existe um milagre debaixo do seu nariz. Fale para quem está do seu lado, diga: tem um milagre debaixo do seu nariz. O que é que está debaixo do seu nariz aí? Sua boca é uma arma. Suas palavras têm poder. Entre amanhã naquele escritório, que talvez viva uma situação difícil, mas entre profetizando. O Espírito de Deus está nesse lugar. Deus vai abrir as portas. O Senhor o Senhor já está à minha frente. Talvez você vai chegar na sua casa agora e o quadro lá está difícil, a situação está um caos.
entre profetizando como Josué. Quanto aos outros eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro lugar, mude seus pensamentos, mude sua mente, mude sua fala, mude sua boca. Terceiro lugar, mude seus passos. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, mude seus passos. Você já deve ter visto algumas religiões, algumas seitas, e todas elas falam sobre isso, sobre o poder do pensamento, sobre o poder da palavra, mas eles ignoram que esse poder que existe no pensamento, esse poder que existe na palavra, precisa atingir os nossos pés. Porque mudar somente os pensamentos e as palavras podem transformar a minha vida num mantra. Você já viu isso ou não? Só fico falando, não, tudo está bem, tudo está certo, tudo vai mudar, tudo está maravilhoso, tudo está não sei o quê. Não. A minha mente mudou, as minhas palavras mudaram, mas agora a minha ação vai mudar. A minha atitude vai mudar. Os meus pés vão se alinhar com o que a minha boca profetizou e o que a minha mente idealizou. O Evangelho de Jesus atinge a nossa mente, muda a nossa boca e, consequentemente, transforma o nosso jeito de andar. O Evangelho de Jesus muda a nossa mente, muda a nossa boca e transforma o nosso jeito de andar. Provérbios 4:26 diz, pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Todos os seus caminhos sejam retos. É necessário, irmãos, caminhar na direção das nossas palavras. A palavra profética tem essa peculiaridade de nos apontar a direção, mas de nada vale só apontar a direção. É necessário eu ter uma atitude para onde a minha palavra foi direcionada. De que valia aquela mulher hemorrágica dizer, se eu tão somente tocar a orla das vestes dele, eu serei curada e continuar em casa. E continuar chorando a sua dor. E continuar reclamando da sua vida. Seus passos devem seguir a ordem dos teus pensamentos e das tuas palavras. Você quer ser grande? Pense como gente grande. Fale como gente grande. Haja como gente grande. Vocês viram aqui algumas imagens do nosso trabalho lá no Nordeste. E agora também apoiando o pastor Cris em Portugal. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ajudar os teus trabalhos sempre foi uma tônica da nossa comunidade. Eu me lembro que nós estávamos ainda no hotel. Tinha um mês que eu tinha me mudado para cá, a gente era talvez um grupo de 15 ou 20 pessoas, e eu fui para uma assembleia local, uma assembleia distrital, onde todas as lideranças da Igreja do Nazareno aqui da região estavam reunidas, e o nosso trabalho, a nossa faculdade teológica estava passando por uma situação econômica difícil, e ali todos os pastores foram desafiados a contribuir mensalmente com uma quantia, com um X, durante 10 meses. E eu me lembro que eu estava lá sentado, imagina você, nós éramos um grupo reduzidíssimo, eu não conseguia nem pagar minhas próprias contas, quanto mais as contas da igreja, mas eu fiquei de pé naquele dia. Falei, não, nós vamos ajudar isso aí. 10 meses se passaram, depois o líder da faculdade teológica, a gente tomou um café junto, ele falou, Aquiles, no meio das 70 igrejas nossas, algumas com 3 mil membros, algumas com 2 mil membros, 500, 600, 700, vocês foram os únicos que honraram o compromisso até o fim. Quando um amigo foi abrir uma congregação em Curitiba, nesse mesmo período, ele disse,
Aqui estamos com um desafio novo de começar uma igreja num bairro novo. Compramos o som. Parcelei em 3 vezes. Demos um passo de fé. Ele falou, a primeira parcela é nossa. Eu falei para ele, a primeira parcela é nossa. O interessante é o seguinte, a gente não tinha som. A gente fazia o culto no hotel, era um lugar mais ou menos desse tamanho aqui, umas 30 cadeiras. Eu tinha um amigo que me emprestou um violão, tinha uma mesa que o hotel colocava, eu tocava lá 3 louvores, o pessoal acompanhava com um papelzinho, porque não tinha projetor, não tinha nada, um papelzinho. E cantava, e eu esguelava, falando, porque não tinha microfone, porque não tinha estrutura, não tinha grupo de louvor, não tinha nada. Mas eu falei, nós vamos pagar isso aí. Quando você quer chegar num lugar, você não precisa esperar chegar nesse lugar para agir como se estivesse nesse lugar. As suas ações precisam estar alinhadas ao lugar que você quer chegar. Ser empregado, sonha em ter seu próprio negócio, comece a agir como um empresário já. Fica esperando apitar o negócio, para você bater seu cartão. Chegue mais cedo. Saia depois. Comece a agir como, Aquiles, mas eles não. José não esperou ser colocado como governador para se preparar para ser governador, não dava tempo. Quando a vaga abriu, ele já estava preparado. A bênção já está pronta, a questão é, nós estamos preparados? Nós estamos alinhados, estamos tendo atitudes de alguém que está pronto para receber aquilo que Deus planejou. Sabe por quê, irmãos? Porque no fim das contas a gente não colhe o que a gente pensa, não colhe o que a gente fala, a gente colhe o que a gente planta. Não colhemos nossas intenções, não colhemos os nossos discursos, nós colhemos o resultado da nossa ação, da nossa atitude, de partirmos para cima. Quem sabe eu estou falando com um monte de gente aqui, que tem um monte de empresa, mas elas estão dentro de uma gaveta, numa folha de papel, é só um plano. Tem alguns CDs, livros, ministérios, relações, negócios, que ainda não se concretizaram, por um simples fato, precisa haver uma mudança de atitude. O versículo 20 diz o seguinte, eu acho extraordinário isso, porque olha, o verso 18, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Vamos repetir isso juntos? Diga, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Verso 20, e levantando-se, foi para o seu Pai. Sabe, às vezes o problema, gente, é que nós falamos A e fazemos B. Que a gente tem um discurso X, mas uma atitude Y. Ele fez o que planejou. Ele fez o que disse que iria fazer. Para Deus me preparar e te preparar para essa bênção, é necessário uma mudança de pensamento, uma mudança de fala e uma mudança de atitude. Eu termino falando sobre uma curiosidade. O texto no verso 32, na última frase, o pai do garoto diz assim, olha só que coisa interessante. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. É curioso, não é? Porque no texto das 100 ovelhas, o pastor vai achar a ovelha e buscar a ovelha, não é? No texto das 10 dracmas, aquela dona de casa
vai lá e acha a dracma. Quem é que foi atrás desse menino? Quem é que foi buscá-lo? Quem é que foi orar para ele reviver? A Bíblia diz, ele estava perdido e foi achado. Uma ovelha não tem consciência para voltar para o seu lugar. Uma moeda, muito menos. Mas você foi dotado de consciência. Sabe quem o achou? Ele mesmo. Sua ficha que caiu. A chave que virou. É por isso que o evangelho, irmãos, o nosso culto é um culto que? Racional. Racional. Um culto que não atinge a minha mente. Valeu para nada. Um dia eu me lembro de ter recebido 3 meninos, nós mandamos eles para um evento de adoração, e eles voltaram todos empolgados e tal, felizes da vida. Eu falei, cara, como é que foi? Ele falou, pastor, nem sei direito, porque eu passei 3 dias rolando no chão no espírito. Eu falei, é mesmo? Mas tá, mas o que foi pregado? Ele falou, não sei. O fogo apagou. Não atingiu a mente. Não teve ciência do que aconteceu. Caindo em si. Essa palavra hoje é para a nossa ficha cair. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que estão vivendo hoje no fundo do poço. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas hoje que estão fedendo a porco. Estão vivendo uma história difícil. Talvez você não estava preparado para aquilo que lhe foi entregue lá atrás. Mas eu quero dizer para você que não é o fim. Deus é o Deus das novas oportunidades. Hoje é um novo dia e Ele trouxe você aqui hoje, não por acaso, mas para fazer dessa noite um divisor de águas na sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, nós vamos orar, por favor. Aleluia.